Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Você sabia? Deus fez uma grande coisa entre os homens. A era antiga passou e a nova era chegou. Ano após ano, dia após dia, Deus tem feito muita obra. Ele veio ao mundo e então partiu. Esse ciclo se repetiu por muitas gerações. Hoje, Deus continua, como antes, a fazer a obra que deve fazer, a obra que Ele ainda tem de completar, pois até agora Ele não entrou no descanso. Desde a época da criação até o dia de hoje, Ele tem feito muita obra. Mas você sabia que, hoje, Deus opera muito mais do que antes e que a dimensão de sua obra é muito maior que a de antes? É por isso que eu digo que Deus tem feito uma grande coisa entre os homens. Toda a obra de Deus é muito importante, seja para o homem, seja para Deus, pois cada item de sua obra está relacionado ao homem. Já que a obra de Deus não pode ser vista nem tocada, muito menos vista pelo mundo, como pode ser ela algo grande? Que tipo de coisa exatamente seria considerada grande? Certamente ninguém pode negar que, seja qual for a obra que Deus faz, ela pode ser considerada grande. Mas por que digo isso sobre a obra que Deus faz neste dia? Quando digo que Deus fez algo grande, isso certamente envolve muitos mistérios que o homem ainda precisa entender. Falemos deles, então. Jesus nasceu numa manjedoura, numa era que não podia tolerar a sua existência. Mas mesmo assim, o mundo não pôde impedi-lo. E ele viveu entre os homens por 33 anos, sob o cuidado de Deus. Nesses muitos anos de vida, experimentou a amargura do mundo e provou a vida de miséria sobre a terra. Ele suportou o grande fardo de ser crucificado para redimir toda a humanidade. Redimiu todos os pecadores que viviam sob o império de Satanás. E, finalmente, seu corpo ressurreto voltou para o seu lugar de descanso. Agora a nova obra de Deus começou. E ela é também o início de uma nova era. Deus traz para a sua casa os que foram redimidos para começar a sua nova obra de salvação. Desta vez, a obra de salvação é mais completa do que em épocas passadas. Não é o Espírito Santo operando no homem para fazê-lo mudar por si mesmo, nem é o corpo de Jesus aparecendo entre os homens para executar essa obra, e menos ainda, essa obra é feita por outros meios. Antes, é o próprio Deus encarnado a fazer a obra e a conduzi-la. Ele a faz dessa maneira a fim de levar o homem à nova obra. Isso não é grandioso? Deus não faz essa obra por meio de uma parte da humanidade, tampouco por meio de profecias. Antes, Deus mesmo a faz. Alguns podem dizer que isso não é grande coisa e que não pode levar o homem ao êxtase. Contudo, eu direi a você que a obra de Deus não é apenas isso, mas algo muito maior e muito mais que isso. Desta vez, Deus vem para operar não em um corpo espiritual, mas em um corpo muito comum. Além disso, não somente é o corpo da segunda encarnação de Deus, como também é o corpo por meio do qual Deus retorna a carne. É uma carne muito comum. Você não consegue ver nada que o faça se destacar dos outros, mas pode ganhar dele verdades jamais ouvidas.
Esta carne insignificante é o que incorpora todas as palavras da verdade que vem de Deus, que assume a obra de Deus nos últimos dias e expressa todo o caráter de Deus para que o homem entenda. Você não deseja imensamente ver o Deus no céu? Não deseja imensamente entender o Deus no céu? Não deseja imensamente ver o destino da humanidade? Ele lhe contará todos esses segredos, segredos que nenhum homem tem sido capaz de lhe contar. E ele lhe contará também as verdades que você não entende. Ele é a sua porta para o reino e seu guia para a nova era. Uma carne tão comum comporta muitos mistérios insondáveis. Seus feitos podem ser inescrutáveis para você, mas todo o objetivo da obra que ele faz é suficientemente bastante para permitir que você veja que ele não é, como as pessoas creem, uma simples carne. Pois ele representa a vontade de Deus e o cuidado demonstrado por Deus para com a humanidade nos últimos dias. Embora você não possa ouvir suas palavras que parecem abalar céus e terra, embora não possa ver os olhos dele como uma chama de fogo, e embora não consiga receber a disciplina de sua vara de ferro, mesmo assim, você pode ouvir de suas palavras que Deus está irado e saber que Deus está demonstrando compaixão pela humanidade. Você pode ver o caráter justo de Deus e sua sabedoria, e mais ainda, perceber como Deus é solícito para com toda a humanidade. A obra de Deus nos últimos dias é para permitir que o homem veja o Deus no céu, vivendo entre os homens na terra, e capacitar o homem para que conheça, obedeça, reverencie e ame a Deus. É por isso que ele voltou à carne pela segunda vez. Embora o que o homem veja hoje seja um Deus que é igual a um homem, um Deus com um nariz e 2 olhos e um Deus pouco notável, no final, Deus mostrará a vocês que, se este homem não existisse, o céu e a terra sofreriam uma tremenda mudança. Se este homem não existisse, os céus se escureceriam, a terra afundaria no caos e a humanidade toda viveria em meio a fome e pragas. Ele mostrará a vocês que, se Deus encarnado não viesse para salvá-los nos últimos dias, então Deus teria, há muito tempo, destruído toda a humanidade no inferno. Se esta carne não existisse, vocês seriam arquipecadores para sempre e seriam sempre cadáveres. Vocês deveriam saber que, se esta carne não existisse, toda a humanidade enfrentaria uma inelutável calamidade e acharia impossível escapar da ainda mais severa punição que Deus infligirá à humanidade nos últimos dias. Se esta carne comum não tivesse nascido, vocês todos estariam em um estado em que implorariam pela vida sem ser capazes de viver e orariam pedindo a morte sem poder morrer. Se essa carne não existisse, vocês não seriam capazes de ganhar a verdade e se colocar diante do trono de Deus hoje. Em vez disso, seriam punidos por Deus devido a seus pecados atrozes. Vocês sabiam que, se não fosse pela volta de Deus à carne, ninguém teria uma chance de salvação? Que, se não fosse pela vinda desta carne, Deus teria há muito tempo dado fim à era antiga? Assim sendo, vocês ainda conseguem rejeitar a segunda encarnação de Deus? Já que vocês podem tirar tantos benefícios deste homem comum, então por que não o aceitariam de bom grado? A obra de Deus é algo que você não pode compreender. Se você não consegue nem captar plenamente se sua escolha é correta, nem saber se a obra de Deus pode prosperar, por que então não tentar a sorte
e ver se este homem comum pode ser de grande ajuda para você e se Deus tem feito, de fato, uma grande obra. No entanto, tenho de dizer-lhe que, na época de Noé, os homens comiam e bebiam, se casavam e se davam em casamento a tal ponto que isso se tornou insuportável para Deus testemunhar. Então ele fez descer um grande dilúvio para destruir a humanidade, poupando somente as 8 pessoas da família de Noé e todos os tipos de pássaros e animais. Nos últimos dias, porém, serão poupados por Deus todos aqueles que forem leais a Ele até o fim. Embora ambas as eras tenham sido épocas de grande corrupção insuportável para Deus testemunhar, e embora a humanidade em ambas as eras se tornasse tão corrupta e negasse que Deus era seu Senhor, Deus só destruiu o povo na época de Noé. A humanidade nas 2 eras causou grande tristeza a Deus, mas ele se manteve paciente com os homens dos últimos dias até agora. Por quê? Vocês nunca se perguntaram o porquê? Se vocês verdadeiramente não sabem, então deixem-me dizer-lhes. A razão por que Deus consegue conceder graça aos homens nos últimos dias não é por serem menos corruptos do que as pessoas na época de Noé, nem por terem mostrado arrependimento a Deus, e menos ainda porque a tecnologia nos últimos dias seja tão avançada que Deus não tenha a determinação para destruir os homens. Antes, é porque Deus tem uma obra a realizar em um grupo de pessoas nos últimos dias, e porque Deus fará esta obra Ele mesmo, em sua encarnação. Além disso, Ele escolherá uma parte desse grupo para que se torne objetos de sua salvação e o fruto de seu plano de gerenciamento e levar essas pessoas para a próxima era. Portanto, não importa o que aconteça, esse preço pago por Deus foi inteiramente em preparação para a obra que sua carne encarnada fará nos últimos dias. O fato de vocês terem chegado ao dia de hoje é graças a essa carne. É porque Deus vive na carne que vocês têm a chance de sobreviver. Todas essas bem-aventuranças foram ganhas por conta deste homem comum. Não apenas isso, mas no fim, todas as nações adorarão este homem comum, bem como darão graças e obedecerão a este homem insignificante, porque é a verdade, a vida e o caminho que ele trouxe que salvou toda a humanidade. Atenuou o conflito entre o homem e Deus, encurtou a distância entre eles e abriu uma conexão entre os pensamentos de Deus e o homem. Também é ele quem obteve glória ainda maior para Deus. Tal homem comum não é digno de sua confiança e adoração? Uma carne assim comum não está apta a ser chamada de Cristo? Um homem comum assim não pode se tornar a expressão de Deus entre os homens? Tal homem, que poupou a humanidade de sofrer desastre, não merece seu amor e seu desejo de se apegar a ele? Se vocês rejeitarem as verdades expressadas pela sua boca e detestarem a sua existência no meio de vocês, então o que será de vocês no fim? Toda a obra de Deus nos últimos dias é feita por meio deste homem comum. Ele concederá tudo a você, e mais ainda, ele poderá decidir tudo a seu respeito. Pode tal homem ser como vocês acreditam que ele seja? Um homem tão simples que não seja digno de menção? Sua verdade não é suficiente para convencê-los completamente? O testemunho de seus feitos não é suficiente para convencê-los completamente? Ou a senda que ele traz não é digna de que vocês andem nela? No final das contas, o que é que faz com que vocês o abominem, o rejeitem e se mantenham distantes dele? É este homem quem expressa a verdade.
É este homem quem provê a verdade, e é este homem quem lhes oferece uma senda a seguir. Será que vocês ainda não conseguem encontrar os traços da obra de Deus nessas verdades? Sem a obra de Jesus, a humanidade jamais poderia ter descido da cruz. Mas sem a encarnação de hoje, aqueles que descem da cruz jamais poderiam ganhar a aprovação de Deus ou entrar na nova era. Sem a vinda deste homem comum, vocês jamais teriam a oportunidade de ver o verdadeiro semblante de Deus, nem seriam qualificados para tanto, pois todos vocês são objetos que deveriam ter sido destruídos há muito tempo. Por causa da vinda da segunda encarnação de Deus, Deus lhes perdoou e mostrou misericórdia para com vocês. De qualquer maneira, as palavras que devo deixar para vocês no final ainda são estas. Este homem comum, que é Deus encarnado, é de vital importância para vocês. Essa é a coisa mais grandiosa que Deus já fez entre os homens.